O que está rolando e que todo mundo deve ter visto aí nas últimas notícias? Foi um certo problema com alguns bancos e também a quebra de um grande banco, né, lá dos Estados Unidos chamado de SVB, o Silicon Valley Bank. E depois que esse banco enfrentou essa quebra, a gente ainda viu o governo, né, ou seja, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o Banco Central Americano, as instituições garantidoras de crédito dos Estados Unidos, todas elas se unindo e falando, olha, nós vamos resgatar as pessoas que tinham depósitos no banco, então a gente vai acalmar a situação, não se preocupem. Né? Então, está acontecendo todo um certo pânico ali entre algumas pessoas, tentando entender qual que é, de fato, o problema dessa situação e se ela pode ou não se espalhar. E para entender essa situação dos bancos, vamos começar do princípio, né? Investigando qual que foi essa linha do tempo da quebra do Silicon Valley Bank, né, do SVB. Pessoal, o que é o SVB? Né? O que é esse banco que quebrou recentemente e que chamou tanta atenção? O SVB, pessoal, era um banco especializado em startups, né? Por isso que ele se chama de Banco do Vale do Silício. O que significa que, da mesma forma que a gente usa ali o Itaú, o Nubank, o Banco Inter, para poder colocar o nosso dinheiro lá dentro, as startups usavam o SVB como lugar para poder depositar o dinheiro delas. Né? Então, empresas especialmente de alta tecnologia, né? Empresas que estão nos seus estágios iniciais e que elas querem apresentar um alto crescimento, um crescimento muito rápido, elas eram as principais clientes do SVB, tá, pessoal? Depositavam seu dinheiro, deixavam ele guardado lá dentro. E o SVB, ele era o 18º maior banco dos Estados Unidos, né? Então, por mais que a gente não ouvisse falar dele cotidianamente aqui no Brasil, ele lá nos Estados Unidos era um banco extremamente importante, né? Ele era um banco de um tamanho potencial que poderia afetar outros bancos, né? E, basicamente, o que ele fazia com esse dinheiro que as startups deixavam lá depositado e que fez com que ele se tornasse o 18º maior banco com mais dinheiro nos Estados Unidos. O SVB investia predominantemente em títulos de renda fixa de longo prazo do governo dos Estados Unidos. Né? São títulos que eles têm um rendimento pré-determinado, né? E que eles vão ser considerados mais seguros do que investimentos em ações, em startups, em criptomoedas. Né? Então, teoricamente, seria ali um investimento um pouco mais seguro que ele teria feito com esse dinheiro ao longo dos anos. O problema aqui, especialmente, que a gente já começa a reparar, é que esses títulos eles só têm a capacidade de serem resgatados depois de 5, 10 anos, né? Enquanto as startups elas poderiam retirar o dinheiro do banco a qualquer momento. Né? Ali a gente já começa a ver uma certa pista do que iria causar o problema no SVB. E ao longo desses últimos anos, a gente viveu um ambiente de taxas de juros do governo dos Estados Unidos relativamente baixas, né? Inclusive chegando ao ponto de taxas de juros em zero ou até mesmo negativas, que é o que vocês estão vendo aí nesse gráfico. Né? Nesse gráfico a gente está vendo que desde 2007, 2008, quando aconteceu aquela crise com os bancos dos Estados Unidos, aquela crise econômica, as taxas de juros elas foram mantidas bem baixas para tentar permitir que a economia ficasse mais aquecida e para tentar resgatar aquela quebra que aconteceu em 2008. E foi nesse ambiente de uma taxa de juros majoritariamente baixa, né, taxas de juros zeradas, às vezes até negativas, dos últimos anos, que o SVB comprou esses títulos de renda fixa do governo dos Estados Unidos. Né? Então pensa que, ao longo de todos esses últimos anos, a gente viveu esse momento de taxas de juros muito pequenas, várias startups surgindo, elas colocavam o dinheiro delas lá no SVB, e o que o SVB fazia? Investia majoritariamente em títulos de renda fixa do Tesouro Americano, que, como vocês podem ver aqui, não rendiam praticamente nada. Né? Eram investimentos de 5, 10 anos, de longo prazo, e que apresentavam um rendimento bem pequeno, né? Bem baixo, porque a taxa de juros esse período todo ficou baixa. Só que aconteceu uma reviravolta nessa história, né, que foi o princípio dessa quebra do SVB. Ao longo desse período em que as taxas de juros ficaram tão baixas,
os Estados Unidos começou a enfrentar, quando aconteceu pandemia, quando aconteceu guerra na Ucrânia, vários desses problemas econômicos, uma inflação muito alta. E como a inflação lá nos Estados Unidos estava muito alta, estava batendo recordes, né, ali na metade de 2022 para o final de 2022, o governo dos Estados Unidos foi forçado a aumentar muito as taxas de juros. Tá? Isso daqui foi, digamos assim, que a faísca que iniciou a quebra do SVB. Por quê, pessoal? Vamos pensar o seguinte, se você está aumentando a taxa de juros agora e você fez um investimento no título de renda fixa com a taxa de juros pré-determinada, quando a taxa de juros era baixa, o que vai acontecer com esse seu título? Ele vai começar a desvalorizar. Porque pensa o seguinte, por que alguém vai querer comprar esse título seu de renda fixa no mercado, sendo que ele tem uma taxa de juros baixa e agora o próprio governo dos Estados Unidos já está oferecendo uma taxa de juros maior do que a que ele oferecia antes? Então, em 2022, a gente viveu um dos piores anos da história de performance desses títulos de renda fixa do governo americano, né, que o pessoal chama de bonds. Então, desde a década de 80, a gente não via um ano de desvalorização tão grande na renda fixa americana, igual a gente viveu em 2022. De novo, pessoal, muita gente agora vai ficar confusa. Ah, mas a taxa de juros estava crescendo. Como é que o pessoal que investia em renda fixa sofreu? Porque eles tinham investido em renda fixa antes da taxa de juros subir. Então, para quem está colocando agora, eles estão conseguindo pegar uma valorização legal na renda fixa. Teve gente que conseguiu fazer alguns movimentos interessantes, né, em termos de investimento, mas para quem tinha colocado antes da taxa de juros subir e que colocou de maneira pré-fixada, acabou pegando uma grande desvalorização. Então, aqueles bondes em que o SVB tinha investido começaram a desvalorizar, né, constantemente, um dia após o outro, por conta dessa elevação da taxa de juros. E um segundo problema que a elevação da taxa de juros fez foi afetar as empresas de alta tecnologia, né? As empresas de crescimento. Então, separei aqui algumas manchetes para vocês, né? Por exemplo, olha, crise nas Big Techs. Indústria de tecnologia perdeu 7,4 trilhões de dólares em um ano. Ações da Meta, né, dona do Facebook, desabam após resultados decepcionantes. Microsoft deve demitir mais de 10 mil funcionários. Todas essas manchetes aqui sobre o setor de tecnologia têm a ver com a elevação da taxa de juros. Por quê? Como a taxa de juros começa a se elevar, as pessoas começam a tirar o dinheiro delas de investimentos mais arriscados e que tendem a dar um retorno no futuro e migram para aquela renda fixa americana atual, que está proporcionando um valor mais alto, né, ali na faixa de 6% de taxa de juros. Ou seja, a gente tem, de um lado, aqueles investimentos que o SVB tinha feito em renda fixa desvalorizando, e do outro, as startups e empresas de tecnologia que tinham colocado dinheiro no SVB começando a ficar mal financeiramente. E isso cria as duas piores coisas que poderiam acontecer com o SVB e que quebraram ele. Primeiro, os títulos sendo vendidos a mercado com prejuízo, porque eles estão se desvalorizando, e o SVB ele vai precisar de alguma capitalização no mercado. Então, para ele conseguir dinheiro, ele precisa vender o título no prejuízo. E segundo, as startups pedindo para poder resgatar o dinheiro delas, porque as startups estão muito mal. E isso cria um ciclo que vai se retroalimentando. Por quê? Conforme mais startups querem resgatar o dinheiro delas, mais pessoas começam a desconfiar que alguma coisa pode estar acontecendo com o banco, ele precisa vender os investimentos dele no prejuízo. Como ele vende os investimentos no prejuízo, as startups ficam sabendo disso, e elas vão lá e sacam mais dinheiro, aí ele precisa vender mais ainda no prejuízo, e isso vai gerando um ciclo da morte no SVB.